Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. Eu tô morrendo de rir. Microfone novo, maravilhosos. Agora eu e a Dea. E eu tô morrendo de rir porque eu acabei de tirar o meu fone de ouvido, esse grande, pra colocar, né, o livro do Peter Attia, porque a gente vai falar muito dele. Aliás, Andréa vai falar com ele hoje. Quem não sabe quem ele é, já vai descobrir. E ela me convidou e eu vou assistir pessoalmente. E fui tirar o fone e descobri que eu tava com o AirPod dentro do fone grande. Eu falei, gente, eu tô muito louca, né? Então a gente já começou dando risada das loucuras desta vida corrida e do dia a dia, né, Dea? Total, total. Gente, agora com o microfone oficial, então espero que vocês notem a diferença. No episódio passado, a Fê tava com o microfone novo e eu tava com o meu AirPod. E hoje, finalmente, aqui no meu pequeno cocum, aqui no meu estúdio, inaugurando o microfone novo. Espero que todo mundo goste da nossa voz mais pura, mais profissional, com fone. Agora a gente tá com cara de podcaster real, chique, né? Acho que a gente já tava planejando o que a gente vai fazer quando der um ano do podcast, né, Dea? Porque a gente já tá... Já temos 40 episódios no ar, né, amiga? Nossa, sangue, suor e lágrimas, né? Pra estar aqui domingo, sábado. Nem fala. Mas enfim... Agora só falta comprar aquele fone preto, aquele fone preto chique, assim, que tem cara de podcaster. Vamos comprar aquele, vai ser o próximo investimento. A gente vai investindo aos poucos. Por favor, se você gosta desse podcast, conte para os seus amigos, divulgue, mande mensagens. Vocês podiam mandar depoimentos pra gente, né, de gosta. Eu e a Dea, a gente tá ensaiando desde janeiro, né, fazer um Instagram do Duplo Clique. É que a gente faz algumas coisas da vida fora o podcast, né, Dea? Mas a gente vai conseguir fazer. Nossa, eu não dou conta nem do meu Instagram, mas fazer mais um. Exato. Mas vocês podem mandar amor pra gente e divulgar pros amigos, porque isso ajuda a gente a manter a chama do amor acesa, né, Dea? De continuar fazendo esse podcast. Ai, muito bom. Dea, muitos assuntos legais hoje, né? Para quem está aí animado nessa semana com a gente, saibam que a gente vai falar de Peter Attia, que está no Brasil. A gente vai contar por que ele está no Brasil. E não é para fazer uma apresentação. E a gente vai contar quem é ele, porque ele ajuda tantas pessoas a serem mais saudáveis e serem, como eu digo para as minhas filhas, né? Eu falo que eu faço esporte para ser uma velhinha saudável e forte. Mas é bem isso. Ele é um expert aí sobre longevidade e como ter uma vida saudável quando você ficar mais velho. A gente vai falar também do Mamdani. Então temos o primeiro prefeito democrata socialista em Nova York. Então isso tá dando o que falar. E tudo que essa eleição representou pro Trump. Mas a gente não vai ficar só nisso, né, Dea? Também vai ter muito Brasil, ou não? Vamos falar do soft power brasileiro, porque eu acho que todo mundo está acompanhando aí essa invasão dos gringos no Brasil nos últimos meses, que acho que culminou essa semana com essa turma toda que veio para a COP. A gente vai falar um pouquinho desse momento que o nosso país está vivendo também. E para quem não pegou todos os episódios e perdeu isso, eu queria contar que o Duplo Clique vai ter uma cobertura especial na COP. Eu vou mandar essa minha querida sócia nesse projeto pra Belém, pra contar tudo pra gente. Não, tô esperando o Pix, hein? Tô esperando o Pix. Não, quem tem que me mandar o Pix é você, do microfone, não vem. Não, a Dea, que tá em todas, também vai estar em Belém semana que vem. Essa vai ser uma semana desafiadora pra gente gravar, né, Dea? Vamos ver quando você chegar lá, qual que é a infraestrutura. Você vai estar no barco e tudo, pra gente conseguir gravar um Duplo Clique diretamente de Belém. Oremos. Dea, e aí? Conta pra gente. Vamos começar com esse soft power brasileiro. O Brasil voltou a estar na moda? Então, gente, acho que esse foi um ano em que o Brasil ficou muito na berlinda, né? Em várias situações. Acho que ali, a partir principalmente do momento em que o Trump lançou o seu pacote de tarifas e a gente teve uma postura política muito altiva, eu diria, naquele momento, o Brasil passou a ser admirado, né, por muita gente lá fora, porque os outros países que passaram pela mesma situação correram para negociar e abriram mão de suas
de suas regras e de seus princípios, muitas vezes, e o Brasil foi lá com muita serenidade, e ainda teve esses lances, né, do encontro do Lula com o Trump no G20, a tal da química, que a gente sabe que não foi só isso, teve uma grande articulação de bastidores ali para que esse encontro acontecesse. Depois veio o encontro na Malásia, e o Brasil, de fato, eu diria que está surfando bem essa onda. Eu acho que a gente pode até usar um termo assim mais extremo aqui. Eu estou falando em soft power brasileiro, né? A gente está vivendo um momento, acho que o ano de 2025, a gente teve momentos de muita visibilidade internacional e quase um resgate do orgulho nacional também, né? Então a gente teve aí situações geopolíticas, econômicas, em que a gente se saiu bem, e eu diria que isso acabou aumentando talvez a autoestima do brasileiro e tornou o Brasil talvez mais admirado lá fora, né? E eu acho que o que a gente está vendo agora é uma das facetas, né? Que é essa coisa de todos os gringos terem vindo para cá, e desde artistas, celebridades, políticos, né? A gente vai ver assim essa semana o que vai acontecer. Acho que todos os olhos, né, estão sobre o Brasil agora para ver o que vai acontecer, o que vai sair dessa COP, se essa COP vai dar certo, né? Muita gente pergunta, será que essa COP vai dar certo? E a gente vai saber disso daqui a 2 semanas, né? Vamos poder olhar para trás e entender se ela cumpriu seus objetivos. Mas acho que esse é um tema bem bacana da gente explorar. Acho que estamos vindo de uma semana de Príncipe William no Rio. Veio para o Earthshot Prize, que é um prêmio que ele criou em 2020 e é considerado o Oscar da sustentabilidade. Curioso que quando a gente comentou de Nobel, quando a gente falou sobre o Nobel, acho que uns 3 episódios atrás, eu falei muito que eu achava que devia ter um Nobel de sustentabilidade, né? Então a gente tem algo parecido. O Earthshot Prize é muito respeitado, é muito, conhecido no mundo todo. Foi uma iniciativa muito bacana do Príncipe William, lembrando que o pai dele, né, o King Charles, já era uma pessoa muito conectada com a pauta da sustentabilidade, então não é algo que talvez esteja ali no DNA da família. Então foi uma causa que o príncipe sempre, uma bandeira que ele sempre levantou. E o Earthshot Prize tem como objetivo, de fato, premiar iniciativas que façam a diferença no mundo, né? Então, no Brasil, essa entrega aqui no Brasil teve a ver com o fato de ser, enfim, a sede da COP desse ano. E a gente teve entre os 5 premiados uma empresa brasileira. E eu fiquei muito feliz de ver que foi a ReGreen que ganhou, porque a ReGreen é um case de sucesso global. Ela já tinha o respeito e a admiração no mundo todo, mas agora ela passa para um outro patamar, não só pelo prêmio, né, porque ela ganhou 1 milhão de libras para poder levar à frente seus investimentos, mas porque a ReGreen realmente é the real thing. Ela tem um sistema de reflorestamento até maior do que reflorestamento, de restauração de biomas, que é muito eficiente, muito eficaz. Eles usam muita tecnologia de ponta, muita ciência, muita pesquisa e envolvimento comunitário também. Então eles trabalham com as comunidades locais nessas 3 principais regiões, né? Bahia, Pará e Maranhão. Também a empresa ainda é muito jovem, e eles, enfim, os 2 cofundadores, um dos cofundadores, que é o Thiago Piccolo, até veio fazer uma aula sobre crédito de carbono na Oxygen. Então fiquei muito orgulhosa, porque eu conheci ele em Davos esse ano, ele estava lá, e a gente acabou convidando o Thiago para vir falar na Oxygen, para dar uma masterclass sobre crédito de carbono, que eu acho que é um tema ainda muito nebuloso para a maioria das pessoas, né? A gente sabe que existe, sabe que está todo mundo falando nisso, que tem a ver com sustentabilidade, com o clima, mas ninguém sabe exatamente como funciona. E ele deu uma aula muito elogiada, uma aula muito, muito boa na Oxygen. Então, fiquei muito feliz de ver que ele foi o vencedor do Earthshot Prize. Aí foi uma festa linda no Rio. Príncipe William... Não, eu confesso para você que com os acontecimentos no Rio na semana passada, eu até achei que o Príncipe William ia encurtar a vinda dele
para o Rio. Eu achei que ele não fosse fazer a agenda originalmente planejada, né? Porque ele queria visitar projetos sociais e tudo mais. Isso tudo podia estar em áreas de risco depois de tudo que aconteceu. Mas, como sempre, na hora que as coisas precisam funcionar, o Rio sempre brilha. Então, o Príncipe William veio, foi no Maracanã, visitou uma série de iniciativas, né, de ONGs, e foi uma visita super broadcasted, né? A gente viu isso no mundo inteiro, a CNN mostrou, a BBC, Bloomberg, todo mundo mostrou o príncipe. Eu achei o príncipe super soltinho, não sei o que você achou também, mas eu achei que ele foi extremamente simpático, caloroso, acessível, né? Fez fotos icônicas como aquela que ele repetiu, a da Princesa Diana no Cristo Redentor. E, enfim, fez um papel, eu acho, de diplomata, né? Eu acho que é o efeito Rio de Janeiro, né? Isso que o Brasil encanta. O que a gente tem de relatos, né, de gringos que vêm pra cá e ficam encantados com a energia, com a informalidade. Você sabe que eu tenho um amigo que é francês, trabalha comigo, e já tá no Brasil há muitos anos, e ele fala que não tem nenhum país igual ao Brasil. Que as pessoas se conectam, se olham, sabe assim, que ele não viu isso em nenhum outro lugar do mundo. Ele ama o Brasil. Tem uma coisa da cultura brasileira que eu acho que é especial, né? Fala pra ele do Macron depois, Fê, porque o Macron ontem, no Salvador, gente, viralizou nas redes uma cena do Macron sendo agarrado por umas baianas, mas assim, hilário, assim, ele meio que no povo, assim, no meio das pessoas, os seguranças com o maior trabalho ali tentando... Desesperados, e as baianas agarradas nele, assim, beijando, pegando, assim, uma coisa hilária, uma cena que só mesmo no Brasil. E ele com uma cara de socorro, ele desesperado? Curte, né? Não, ele curte, ele é francês, ele não é inglês, né? Ele é muito engraçado porque ele tem essa coisa com o Brasil mesmo, lembra ele, aquelas cenas dele com Lula, de mão dada, abraçando também, teve uma coisa... O Macron é uma figura muito sui generis, eu acho ele hilário, e ele, né, depois teve outra cena dele com o Carlinhos Brown também, o Carlinhos Brown de mão dada, abraçado, ele tocando, sei lá, um instrumento de percussão lá, então assim, de fato o Macron é uma das figuras mais engraçadas quando vem para o Brasil, porque ele se joga e tem essa conexão, talvez, com essa cultura, com tudo mais. Mas eu concordo com você, eu acho que o Brasil tem uma capacidade de surfar essas ondas, né? Porque, por exemplo, eu fiquei lendo comentários nas redes sociais sobre essas imagens que saíam nos veículos. Primeiro que os brasileiros têm esse comportamento de enxame, né? Então, quando tem um post sobre o Macron com as baianas... Pode ser nos perfis mesmo estrangeiros, os brasileiros entram e comentam como se eles estivessem em casa. E é muito divertido, muito. Tem gente, por exemplo, teve um comentário desse do Macron com as baianas, que alguém escreve assim, aposto que uma delas se chama Rose, sabe assim? Tipo, umas coisas muito, muito curiosas. Teve umas fotos também do Príncipe William na varanda, foi tirada por algum paparazzo, né? Ele olhando para o horizonte, assim, na varanda do hotel, meio que de óculos, assim, de manhã, provavelmente ele acordou, colocou um óculos e foi na varanda, com uma camiseta polo, assim, e o pessoal, assim, tentando adivinhar, escrevendo nos comentários o que ele pensou, assim. O que ele estava pensando? Tipo assim, e se eu largasse tudo e viesse morar aqui, sabe, assim? Aí o outro dizendo assim... Não aguento mais esse calor, quero ir embora daqui. Então, assim, os comentários muito divertidos. Mas tem uma coisa divertida, né? Que não é uma coisa frequente em outras culturas, eu acho, né, Não, ninguém liga muito, mas o brasileiro tá lá, não sei, a gente brinca, né, com essa coisa. Eu sempre penso nessa coisa da produtividade do brasileiro, né? Como é que a gente tem tempo para ficar nas redes sociais. A gente é o segundo país que mais usa redes sociais no mundo, né? É isso, é ficar lá comentando e dando like nos comentários dos outros, e as pessoas, né, vão se engajando nessas pautas, e por isso que essas coisas viralizam, né? Então, assim, tá muito divertido de acompanhar a repercussão dessas visitas, dessas lideranças, dessas celebridades, né? Que não acabou por aí, porque não vamos esquecer que esse é o final de semana da Fórmula 1 em São Paulo, e que, tradicionalmente, eu acho que existe uma estatística aí bem conhecida, que acho que é o final de semana de maior pico no turismo de São Paulo, assim, ocupação hoteleira, aluguel de carros, tudo isso chega no seu auge no final de semana do GP de Interlagos. Então, estamos
inaugurando oficialmente o GP, o final de semana do GP. O trânsito em São Paulo hoje praticamente para, a cidade enche, e é isso, paulistanos, preparem-se. Vai ser bem divertido chegar no Expo Transamérica. Tem que sair mais cedo hoje. Dea, e é por isso que o Peter Attia tá no Brasil, né? Ele veio falar no evento da HSM, certo? Mas, no fim, a gente sabe que ele é um super fã do Ayrton Senna. Você falou, né, que ontem ele estava num evento com a camisa do Senna, ele grava podcast, coisas às vezes com aquele boné, sabe, do Nacional, que era o banco que patrocinava, que o Senna sempre usava, tô explicando para os jovens, né, que o Senna sempre usava nas entrevistas e tudo. Então ele, assim, ele é apaixonado pelo Senna, e daí a gente falou, então tá juntando o útil ao agradável, né? Não, e assim, o filho dele se chama Ayrton. Acho que isso diz muito sobre ele, né? Ele, de fato, é um fã incondicional do Senna e de corrida, de Fórmula 1, de forma geral, né? Acho que você que fez essa ligação, né, Fê, que o podcast do Peter Attia, que já tem, enfim, 100 milhões de downloads, é um fenômeno de podcast sobre ciência, sobre medicina, né? O nome é The Drive, porque ele adora dirigir, né? Então conta mais dele pra gente, Fê. Perfeito. Tô aqui fazendo minha prep. Eu até fui pegar o livro dele, né, aqui, que eu já li. E eu não só li, eu não dei pra você, amiga, porque você é uma pessoa que já conhece ele, já sabe tudo, né? Você tem um lar na sua casa, você me tem. Mas eu comprei esse livro Outlive dele e dei pra vários amigos no final do ano, como uma declaração de amor. Eu falei, eu estou te dando este livro porque eu quero que a gente fique velhinho saudável junto. Então era isso. É um livro grande, dei pra minha irmã, dei pro meu pai, dei pra várias pessoas. Mas ele ficou conhecido com esse livro. Ele já tinha começado um podcast e tudo, mas esse livro foi realmente um divisor de águas, porque ele começou a abordar esse tema de que a gente tem que treinar, né? Ao invés de você treinar para uma maratona, você treinar para alguma coisa assim, você tem que treinar para sua vida. Você tem que ter o objetivo do que você quer fazer quando você ficar mais velho. E você tem que treinar para isso. Eu quero conseguir ser independente para viajar. Legal, então você vai ter que conseguir pegar sua mala de mão, levantar em cima da cabeça para guardar num compartimento. Você vai ter que fazer não sei o que lá. Você tem uma série de coisas que você vai fazer e você precisa treinar e se cuidar para isso ao longo da sua vida. E aí ele no livro conta, né? E gente, assim, já contei em episódios passados, né? Sou sobrevivente de câncer, então essa parte de saúde, longevidade, são coisas que cada vez mais ficaram presentes na minha vida. Eu passei a me interessar por razões óbvias. E ele conta uma série de coisas e toda uma teoria aqui. O que no fim tem atrás disso, né? Ele fala que antes teve a medicina, a gente hoje vive a medicina que ele chama da medicina 2.0. A medicina 1.0 é quando não tinha nem antibiótico, nem um monte de coisa assim. Só reza. Hoje a gente... Só reza, ele disse que era só reza. Só reza. E coisas assim, né? Vamos fazer aqui, né? A pessoa sangrar pra não sei o quê, umas coisas. Meu pai vira e fala que no futuro vão olhar pra trás e olhar coisas que a gente faz hoje também e falar, meu Deus, como eles eram ignorantes, né? Porque vai vindo conhecimento. Mas a medicina 2.0 tem uma abordagem reativa. Ela trata depois que a doença aparece, né? Então ela tem como sucesso você sobreviver, você infarta, mas não morre, né? E o risco, quando você fala, esse exame tá normal, isso daqui tá dentro do esperado, quer dizer que se você não está doente, está tudo bem. E a medicina 3.0, ela pensa na longevidade. Então ela tem uma abordagem muito mais proativa de agir antes da doença existir, super baseada no indivíduo e não em testes da população e coisas assim. E o objetivo dela é dar autonomia e qualidade de vida, né, aos 90 anos. Mas quer dizer, na terceira parte da sua vida. E a tolerância é 0 para todos os riscos que são evitáveis. Então, normal não necessariamente significa seguro. A gente vê algumas mudanças até, né, dos níveis que são considerados normais. A gente comentou aqui, né, alguns episódios passados,
que agora a pressão 12/8 não é mais normal para um jovem. Porque tem coisas que a gente sabe que tem uma tendência de piora e você tá perto de um nível ruim, não é algo bom quando você é jovem. É algo que chama atenção e que você precisa mudar a forma que você vai fazer. Aí ele fala que tem 4 cavaleiros do apocalipse. É a analogia que ele usa. Eu não gosto dessa analogia, mas é a analogia, né? Que são, na verdade, alguns maus e doenças que pegam as pessoas. Uma são as doenças cardiovasculares, né? Ele é o assassino número 1 das pessoas e inclui desde a parte, né, de entupimento de artérias, que leva a infartos, leva também a AVCs. E o fator-chave aqui, né, ele fala muito do negócio que chama ApoB, né? ApoB. Você vai ouvir esses podcasts, eles ficam falando, né, de ApoB. E o fundo, o que ele faz é que ele mede o número de partículas que causam, né, esse aterosclerose, que é esse entupimento das veias. E a analogia que ele usa é que, mais do que simplesmente você medir o colesterol, você tem que medir isso, que é, na verdade, quantos caminhões tem ali na pista para levar isso para entupir a veia e as artérias. Então ele entende que essa é uma métrica, que é uma métrica acho que menos conhecida, né? Por isso até que eu estou dando um pouco mais de atenção a ela. Mas esse é um dos fatores. Doença cardiovascular é uma doença evitável a partir de esporte, nutrição, tem várias coisas que você pode fazer e é o assassino número 1 no mundo. A segunda é o câncer. Aqui eu tenho lugar de fala, né? Mas é a segunda principal causa de morte. E ele fala que esse é o mais difícil de você conseguir de alguma forma evitar ou entender. Até Alzheimer, demência, tem mais estudos e mais coisas de hábitos que você pode fazer para prevenir do que câncer. Câncer ainda é um desafio muito grande, mas sabe-se hoje que a causa é multifatorial. Então tem genética, tem uma parte ambiental, tem estilo de vida, apesar de ninguém entender exatamente tudo isso. Eu especificamente tive câncer de mama, tive um câncer sério de mama e eu fiz teste genético, eu não tenho nenhuma mutação genética que esteja associado a nenhum risco elevado de câncer. Então é difícil em alguns momentos a gente explicar e por isso que precisa ter essa parte, né, de controle metabólico. Então sabe-se que resistência à insulina, obesidade, né, criam um ambiente inflamatório que alimenta o crescimento das células cancerosas. Então ter hábitos saudáveis, peso adequado, esporte, um monte de coisa, ajuda a não ter câncer, apesar de não ser uma coisa determinante. E é super importante fazer exame, né? Então aqui é super importante ter todos esses marcadores, fazer exames, colonoscopia, coisas assim, para se tiver alguma coisa, você pegar cedo. Câncer é uma doença que, quando ela tá no começo, ela tá mais, aspas, frágil. O tratamento faz mais efeito. Conforme ela vai avançando, fica mais difícil, né? Ela vai ficando mais forte ali. Como se os soldados ficassem melhores, né? Depois tem as doenças metabólicas, que é resistência à insulina, diabetes, que basicamente é isso tudo, né? Diabetes tipo 2, obesidade. E aí é a incapacidade do corpo de gerenciar a glicose de forma eficiente. Isso leva a uma inflamação crônica e a dano celular. Então, tem, de novo, né, muita coisa de exercício, treino de força e dieta. E tem as doenças neurodegenerativas, que é Alzheimer, demência, que é toda essa parte que me parecia algo também que não tinha como ser evitado. E hoje se sabe que o que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então, exercício aeróbico é bom, controle metabólico é bom e sono também é muito importante, né? Aí ele entra um pouco no porquê da mudança, né? E ele fala que a pergunta-chave que ele faz é: que movimentos você quer conseguir fazer aos 90 anos? E que a motivação, muitas vezes, não é o medo de morrer, mas é o desejo de ter autonomia. A medicina 2.0 te mantém vivo, mas não te mantém ativo e feliz. Por isso que você precisa dessa outra medicina, né? Então, treinar hoje é o seguro de vida funcional do amanhã. Então, acho que essa é a principal coisa. Já falei demais, comenta um pouco, Dea, depois eu vou entrar nos 4 pilares do protocolo da longevidade.
Nossa, tô adorando, eu não preciso mais nem me preparar para essa conversa hoje à tarde, já aprendi tudo. Eu acho que ele virou, na verdade eu vou só trazer um ponto aqui para complementar, acho que você é uma super estudiosa desse tema, né? Não só pelo desafio que você viveu, né, com seu câncer, mas porque você é mesmo uma pessoa que gosta desse tema de saúde, de longevidade, então acho que você tem muito conhecimento, muito repertório sobre esse tema, e eu acho muito bacana que para alguém que estuda muito a fundo como você esse tema, o Peter é uma referência, né, porque a gente tem outros experts em longevidade, aí o David Sinclair, né, outros, sei lá, o Mark Hyman, Rhonda Patrick, né, essas pessoas que são hoje comunicadores sobre saúde, longevidade, ciência, medicina. Brian Johnson, não é? É que o Brian Johnson, eu acho que ele tá é numa meio outra showman. categoria. Eu acho que ele tá numa outra categoria. Só para aqui fazer dar um contexto aqui para os nossos ouvintes. O Brian Johnson, vocês já devem ter ouvido falar, é aquele bilionário americano. Ele foi o cara que criou o Venmo, né? Que é aquele sistema de transferência nos Estados Unidos de fundos, né? Tipo um Pix, que os americanos, não é Pix porque não é uma coisa do governo, mas as pessoas faziam essas transferências de dinheiro, ele ganhou muito dinheiro vendendo isso e virou um biohacker, né? Ele virou um desses caras que, enfim, quer viver para sempre. Então, ele faz uma série de procedimentos nele próprio, ele é cobaia de vários protocolos novos, ainda bem preliminares, que ainda estão em estudo, e volta e meia ele está na mídia, né? Vocês já devem ter ouvido falar que ele fez uma transfusão de sangue do filho para ele, para rejuvenescer. Enfim, ele faz uma série de coisas e ele é um cara bastante midiático. Ele é muito ativo no X, tem um documentário sobre ele no Netflix também, chamado Don't Die, que foi inclusive o tema da palestra dele no SXSW esse ano. Ele fez uma palestra muito boa. Eu acho que ele é muito bom comunicador, para chamar a atenção do quanto a gente precisa estar atento a hábitos e coisas hoje para garantir a vida no futuro. Uma coisa que me chamou a atenção na apresentação dele da CXSW é isso, né? Da gente muitas vezes ficar nisso de não, eu vou pra balada e vou dormir pouco, não vou, o que eu vou fazer? E que tem cuidados que você faz no dia a dia que são super importantes. É importante priorizar dormir, é importante... Mas concordo que, e até pra fazer, a gente não falou isso do Peter Attia, e isso é uma coisa que diferencia muito do Brian Johnson, né? Assim, o Peter Attia até em alguns momentos é criticado, porque ele não tem, vamos ver hoje, mas ele não tem uma performance boa de palco, ele não tem algumas coisas assim. Mas ele é um médico, ele é médico. Ele é formado em medicina em Stanford, exatamente, né? Então, assim, ele é um cara técnico. Eu assino sei lá, a comunidade dele, eu não sei, os conteúdos exclusivos ou coisas assim, ele tem uma série de podcasts, ele é meio que um Huberman, né, assim, ele trabalhou no Johns Hopkins, ele depois se especializou em cirurgia e oncologia cirúrgica, então ele realmente é um cara técnico, é um médico. Os médicos acabam criticando ele porque ele acabou virando uma figura muito conhecida, consequentemente, né, tem uma crítica ali na comunidade médica, que é natural, mas por outro lado, ele sim é uma fonte segura e ele é um cara extremamente técnico. Se você for ouvir as conversas e as coisas, as conversas que ele tem com outros médicos, ele é um cara técnico diferente do Brian Johnson, que é meio que um showman que tá fazendo esse experimento porque ele gostaria de viver pra sempre, né? O Brian Johnson é um biohacker, né? É um clássico, aqueles tech bros do Vale do Silício que já faz tempo que estão tentando prolongar a vida, né? Existe toda uma comunidade de bilionários ali no Silicon Valley que estão investindo, inclusive, em startups que prometem, enfim, estudar como reverter o envelhecimento, como prolongar a vida, enfim. E eu acho que, de fato, o Peter Attia ele passa, né, uma seriedade no trabalho que eu não vejo muito no Brian Johnson, até porque o Brian não é médico, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Peter Attia tem muito embasamento quando ele fala, por exemplo, de lifespan e health span, né? Que é só para explicar aqui, é a base da teoria dele, né? Que lifespan é o tempo que você vive, são os anos de vida,
né, que um indivíduo está vivo. E health span é o tempo que você vive com saúde. E que o objetivo dele é encurtar cada vez mais esse gap entre o lifespan e o health span, né? A gente não quer viver muito tempo sem saúde. Isso não deveria ser um objetivo, né? O objetivo é que a gente tenha autonomia, independência até o maior tempo possível, né? Enquanto a gente está vivo. Então, eu acho muito legal essa visão dele da medicina 3.0, que no fundo é a medicina preventiva, de o que a gente precisa fazer hoje. Eu acho que tem algumas perguntas que eu vou fazer para ele. Uma delas é uma coisa que me intriga muito, né? Por que a gente, sabendo tudo que a gente sabe hoje, a gente ainda procrastina o cuidado com a nossa saúde, né? A gente acaba fazendo menos exercício do que deveria porque acaba engolido pela rotina, a gente come bobagem. Esse é o meu maior problema, meu maior desafio atualmente é o aeróbico que eu preciso pôr na minha vida. O total. resto até que eu acho que eu tô fazendo bonitinho, mas... Mas a maioria das pessoas, enfim, alguma 40, coisa 50 peca, anos, né? Ou na alimentação, ou na... E a gente sabe, né? A gente já sabe, a gente já conhece a teoria. A teoria não é nada revolucionária, né? A gente já sabe o que a gente precisa fazer para ter uma qualidade de vida na nossa velhice. Mas, por alguma razão, né? Como o mecanismo, né? A recompensa só vai vir lá na frente, isso cria na gente um certo comodismo, né? Tipo, depois eu faço isso, mais pra frente eu faço isso. A gente sempre acha que vai ter tempo, né? Que vai ter tempo, e que a gente tá vivendo uma fase. Acho que aquela coisa, eu tô numa fase muito complexa de viagem, eu tô numa fase muito difícil de trabalho, eu tô com problemas na família, e as pessoas vão, né, deixando isso... No nosso caso, a gente já faz muita coisa, né? Mas eu concordo que tem gente que faz muita coisa e mesmo assim consegue. Tem gente que faz muito menos coisa e mesmo assim não consegue. Mas isso é algo que eu falo um pouco pra acalmar a minha ansiedade. Mas o que ele recomenda, e até pra passar um pouco isso, né? E a gente pode até comentar. E o que eu acho que é óbvio, o que eu acho que é interessante, de alguma forma novo, né? Assim, o que é óbvio? Gente, tem que fazer esporte, tem que se alimentar bem. Óbvio. Até aí não tem nada de novo. Né? Tem que dormir. Isso é uma coisa que alguns anos atrás a gente não valorizava, né? Tinha aqueles grupos, The 5 a.m. Club, os grandes executivos e tudo. Não, eu durmo muito pouco, isso era um certo asset, né? Eu preciso dormir muito pouco, eu faço 300 mil coisas. Isso mudou nos últimos anos. Hoje já existe um consenso da importância de dormir. Esse é o melhor, né? Falar, esse que ótimo, agora dormir. Esse não é o mais difícil. De eu ter comprado hora. Não é fácil. Não é fácil no sentido de que, às vezes, ter tempo, com tudo que a gente faz, né? Eu, do ano passado para esse, consegui aumentar minha média de horas de sono de 6 para 7 horas. Nas últimas 3 semanas, eu voltei a dormir 6 horas. Eu tô claramente mais cansada do que eu estava antes. Eu tô tentando recuperar essa 1 hora. Mas não é necessariamente simples, né? Porque a hora de acordar, frequentemente, é inegociável. Então, você precisa conseguir dormir mais cedo. Dormir mais cedo significa terminar suas atividades do dia, acalmar e tudo mais cedo. Então, não necessariamente é tão fácil, mas é uma meta mais gostosa de perseguir. Nossa, eu preciso descansar, porque cansado todo mundo tá. Mas até quando você tá cansado também, você tem mais dificuldade de fazer esporte. Então, acho que entra algumas coisas. Quando você fala de esporte, eu acho que tem 2 coisas que são muito interessantes. Primeiro, isso não é uma coisa que só ele fala, mas é uma coisa que se fala muito agora também no mundo feminino, né? De que você não deve fazer esporte para ser magro. Você deve fazer esporte para ser forte. E a gente já conversou sobre isso, né, Déia? O quanto agora ter braços fortes passou a ser uma asset, até no mundo de Ozempic que todo mundo emagrece. Mas músculo é a poupança do velho. Outro dia eu ouvi isso de um médico amigo da minha família, né? Assim, você precisa ter músculo, você vai perder músculo ao longo da vida, e a quantidade de músculo que você tem não só vai te ajudar a levantar ou sentar, mas também te ajuda em uma série de coisas. Quando você tem um corpo forte, com músculo e tudo, tem N coisas no seu metabolismo que funcionam melhores. Você sai, se recupera melhor se você tiver uma cirurgia ou alguma coisa. Você se recupera melhor de doenças. Tem 1000 associações que estão acontecendo aí. Então, a força é a chave para a autonomia, né? Assim, fazer musculação, fazer exercício de força é a prioridade número 1,
sem dúvida. Quando a gente fala de aeróbico, também precisa fazer aeróbico. E uma coisa legal que isso aprendi com ele é que existem 2 tipos de exercício que você tem que fazer e um não substitui o outro. Um exercício é a zona 2. Então, a zona 2 é quando você está com batimento cardíaco, que eles falam que se você tem relógio, anel, essas coisas, ele mede, né? E te fala se você está na sua zona 2. Mas eles falam que é quando você está andando, por exemplo, com alguma inclinação, alguma coisa assim, que você consegue conversar, mas você não conseguiria cantar, por exemplo. Você já está com um nível de esforço ali. Você deveria fazer pelo menos 150 minutos de zona 2 por semana, né? Assim, de 3, 4 horas. A grande base de tempo que você deveria fazer de exercício aeróbico é nessa zona 2. Não é naquela zona que você está numa corrida super cansado, né? Isso, de certa forma, já torna mais fácil também, porque não é um nível de esforço enorme. E ele fala que é como se fosse uma pirâmide, né? Então, a base da pirâmide, que a grande quantidade que você faz é essa, que é a zona 2. E depois você tem que ter um outro treino, que é um treino de capacidade cardiorrespiratória, que é o máximo que você consegue absorver é o VO2 max, né? Esse é um dos preditores mais fortes da longevidade, que tem mais estudos associando, que quando você tem essa capacidade respiratória máxima mais alta, é melhor. E como você treina isso? Ele fala que se você fizer de 1 a 2 treinos por semana, com 4 minutos caminhando, 4 minutos no esforço máximo que você consegue para manter e chegar nos 4 minutos. Então, por exemplo, você está dando uma corrida, né? Ou fazendo algum outro exercício com essa intensidade meio que máxima que você consiga segurar 4 minutos. Aí você faz 4 minutos caminhando ou meio descansando para recuperar. E você volta e faz 4 minutos de novo. Você faz isso 4 vezes. Você precisa ter 4 momentos, né? Então, sei lá, ter 20 minutos ali de treino em que você faz isso. E com as semanas, com o tempo, você vai melhorando e aumentando o nível de esforço que você consegue ter para se manter durante esses 4 minutos. E aí você vai aumentando essa sua capacidade de absorção máxima de oxigênio. Conforme você tem essa zona 2, que é a quantidade, e você tem a altura ali da pirâmide, que é o VO2 max, você está trabalhando a sua parte de aeróbico. Essa é a parte que eu não tô conseguindo fazer. Mas tudo bem, força, eu tô super bonita. E tem uma outra coisa que também me chama a atenção, que é mobilidade e estabilidade. É clássico o caso de alguém que tem mais idade, cai, quebra o fêmur, começa num declínio, porque fica acamado e tudo. E sei lá, tem uma estatística, gente, eu tô falando isso de cabeça, tá? Que geralmente eu pego dados precisos, nesse caso não é preciso, eu tô falando de cabeça. Mas tem uma estatística que, sei lá, 30% das pessoas a partir de uma certa idade que caem, quebram o fêmur, morrem em 1 ano. Alguma coisa assim. Então você não cair, não se machucar, é uma meta muito grande. E você, até do ponto de vista de esporte, né? Ele fala, você tem que evitar se machucar. Então, esse negócio de, eu nunca faço esse esporte. Eu vou pra casa de um amigo, ele me chama e eu vou lá fazer e eu machuco o ombro. Aí eu fico não sei quantos meses de ombro machucado. Eu nunca esquio, uma vez por ano eu vou esquiar, eu machuco o joelho. Você tem que fazer esporte para não se machucar, porque manter a consistência é super importante. Então muda o seu olhar, né? Não é mais o seu olhar de, eu tenho que fazer esporte, eu não sei o quê. É um olhar de, vale a consistência, tem treino de equilíbrio, estabilidade, tem treinos específicos para você ter força no pé, ter essa reação de conseguir se reequilibrar quando você pisa numa coisa meio torta, que conforme você vai ficando mais velho, começa a ser mais importante. Então, apesar do macro ser óbvio, eu preciso fazer exercício. A hora que você entra no detalhe, tem uma série de coisas que faz com que você faça do jeito certo, que faz sentido. E aí, passando super rápido pelo resto, tem a parte de dieta, né? Então, isso é super importante. O foco é em glicemia estável e proteína suficiente. Aqui a gente volta pro lance, né, de que tem que comer comida de verdade, com menos ultraprocessados, isso é super importante. Ele fala, você não vence um garfo com a esteira e nem uma esteira com um garfo. Não é uma coisa ou outra. Eu faço esporte como que eu quiser, ou eu faço dieta e não preciso fazer esporte. Precisa fazer as 2 coisas. E aí é isso de comer menos doce, ultraprocessado, e ele recomenda 2 gramas de proteína por dia. Por dia por quilo. Então, sei lá, se você pesar 60 quilos, você precisa comer
120 gramas de proteína. Então essa é a coisa. O descanso é o multiplicador de tudo. Ele fala que sono não é descanso, é manutenção do cérebro, né? Que o sono multiplica todos os outros pilares. Daí você tem que priorizar um horário fixo, escuridão total, reduzir o álcool que prejudica o sono e, obviamente, cuidar da sua saúde emocional. Porque se você não estiver com a cabeça bem, você não vai conseguir fazer nada disso. E daí conexão social é super importante. E ele conta histórias dele, né? De como que ele conseguiu lidar com traumas, estresse. Que ele já foi para clínicas, assim, não sei como é que chama, mas umas épocas que ele tava tendo os ataques, entendeu? E tudo. Lidar então, com o perfeccionismo, né? Ele fala que ele era um cara muito perfeccionista, que ele era muito duro com ele mesmo. Eu acho que isso toca num ponto bem... que eu acho que é uma questão que tá intrinsecamente ligada a todas essas recomendações dele, né? Que é o que os americanos chamam de optimization, né? As pessoas hoje virou mais uma obrigação na vida de todos nós optimize, né? A gente tem que fazer exercício, a gente tem que dormir bem, a gente tem que se alimentar, a gente tem que... Jesus, é mais coisa na lista de tudo. É mais coisas, então assim, isso é E você tem que abrir mão de outras, você abre mão de uma vida social noturna em alguns momentos, você fala, gente, aí eu durmo ou eu vou fazer esse negócio, eu treino, leva tempo, leva energia, é uma dedicação enorme, acho que talvez por isso que a gente não faça tanto, né, Dé? Eu acho que as pessoas estão muito cansadas também de tantos tanques, né? Eu acho que a gente vive uma era hoje de muita pressão, de muita cobrança. A gente passa muito tempo trabalhando. Tanques. Parece uma palavra em inglês, né? Tank. Exato. Tipo, thank you. Exato. Muitos tanques. Eu acho que a gente vive uma vida muito, muito cheia de regras e expectativas, né? Sociais e a gente trabalha muitas horas por dia e a gente não tem mais tanto tempo como tinha-se antigamente, né? Eu tô falando de antigamente, quando você chegava em casa, sei lá, às 7 da noite e encerrava o trabalho. Aí você ia, sei lá, no cinema, ia assistir uma novela, você ia fazer um hobby, jogar baralho com os amigos. Enfim, a gente tinha esse tempo antigamente, que era um tempo que era desligado do nosso lado profissional. Hoje em dia, poucas pessoas têm isso, né? A gente vive uma vida meio 24/7, aí sempre meio trabalhando, meio fazendo as coisas. Então, trabalhar, operar a nossa saúde neste nível ótimo, né? Em que você, de fato, pratica todas essas recomendações, né? Você dorme às tais 7 horas por noite, você acorda e faz o exercício, um dia aeróbico, outro dia treino de força. Os pratinhos começam a cair, porque aquilo que a gente fala, se você vai colocar tudo isso no seu dia, de repente você não vai sair com seus amigos, mas aí você também não entregou o pilar do relacionamento, né? Exato. Você tem que olhar para o relacionamento. Aí se você vai se relacionar, aí de repente você vai ter vai beber álcool. E a gente ainda trabalha um pouquinho nas horas vagas, né? Então, além de acho fazer que a gente podcast, além de eu acho que família. eu acho que tudo isso gera uma sensação de que você está sempre devendo alguma coisa. E aí isso tem um impacto na sua saúde mental. Tem. Então, é muito difícil. Então, quando eu leio aí aumenta seu nível de exaustão, é mais difícil ainda levantar e correr, né? Eu acho que o nível de ansiedade também, que você sempre sente que você não tá operando na sua capacidade máxima. Então, sempre quando eu ouço esses médicos, cientistas, enfim, o Huberman, a Rhonda, o próprio Peter Attia, eu sempre fico com aquela sensação, tipo, nossa, eles me dariam uma nota 4. Não tô conseguindo entregar tudo. Então, a gente também tem que ter, no meio de tudo isso, eu acho, autocompaixão, sabe? Que, tipo, a gente tá fazendo o que dá pra fazer e também, enfim, contar. Acho que todo mundo conta um pouquinho, né, com o avanço da medicina, da ciência, que a gente vai ter lá, talvez mais para frente, alguns GLP-1s, né, de outras áreas que vão nos ajudar, talvez, a resolver problemas. Também se ajudar em uma série de coisas, né? Que é isso, assim, você tem um problema de peso, você pode pagar um Mounjaro, um Ozempic, é recomendado para você. Também tem coisas que a gente tem que se ajudar onde dá. Né? Não é tudo na marra, né? Não, é força de vontade. Não, também... Acho que é isso, a ciência tá aí para nos ajudar. Mas enfim, estou super animada. Hoje eu vou ter a oportunidade de falar com ele pessoalmente. E a pergunta que eu quero que você faça, Dé, eu já te contei, né? É que eu vi no final de uma matéria do 60 Minutes que ele tá planejando fazer um app.
Porque Sim. não só, concordo com você que tem milhões de coisas, é difícil, a gente não consegue. E eu sei que assim, eu nunca. Às vezes as pessoas falam, ai, Fê, como você consegue fazer tanta coisa? Eu falei, gente, é que você só vê os pratinhos que estão girando. O que tem de pratinho cai no chão e estilhaça é enorme. Né, assim, acho que nenhuma semana da minha vida eu fiz todas as coisas que eu deveria ter feito aqui. Né, assim, a que eu mais tô pecando é exercício aeróbico, mas, eu acho que é sempre. Primeiro você precisa ter consciência disso para você tomar decisões mais conscientes e conseguir ter uma rotina melhor. Mas esse ideal olímpico é uma coisa muito difícil. Agora, também ter ferramentas que te ajudem. Eu me dou bem com esses wearables, anel Oura. Então, assim, o Oura, por exemplo, agora por dia, ele fala quanto tempo você fez de zona 1, zona 2, zona 3 de cardio. Pô, tem um app que ajudasse isso. Ó, essa semana você já fez tanto, falta isso. Né? Poxa, seu treino de VO2 Max está entregue. Seria algo interessante, né? Que te ajudasse a te guiar ali a fazer as coisas certas. Então, acho que quanto que você está evoluindo, né? O que você está indo bem, o que você deveria dar um pouco mais de atenção. Gostaria muito disso. Então, estou esperando esse app sair. Pois é, vamos ver o que ele nos conta sobre o app. Essa pergunta está anotada. Boa, gata. E vamos Próximo falar do Mandani. Mandani, uma vitória aí esmagadora, né, em Nova York, e tem muitas, vamos falar um clichê aqui, são muitas camadas, né, essa vitória. Primeiro, eu só queria fazer um contexto aqui. Os democratas ganharam em vários lugares nos Estados Unidos, né, acho que Virgínia, Nova Jersey, Nova York, Califórnia, foram estados que deram vitória aos democratas. E isso já mostra uma tensão, né, com relação ao governo do Trump, em meio ao shutdown do governo, né? Então, acho que isso também acabou contribuindo para essa vitória. Afinal de contas, funcionários públicos não estão recebendo seus salários, né? Já são mais de 40 dias em shutdown. É o shutdown mais longo da história, né? Já bateu o recorde. Uhum. E nesse contexto, o Mandani surge, né, como uma força política muito jovem, né, Fê, você vai contar um pouquinho mais pra gente, mas ele tem 34 anos, inclusive isso é talvez um dos fatores que mais deponham contra ele, né, porque as pessoas acham que ele é muito jovem para liderar uma cidade como Nova York. Ele não tem experiência em administração pública, né, ele não tem essa bagagem, e que isso pode ser realmente um problema. E você sabe que algumas coisas me chamaram a atenção em relação a isso essa semana, né? Mas até começando um pouco com outro ponto, o Obama fez um discurso, ele saiu para fazer campanha, né, para os candidatos democratas. E ele fez um discurso em que, vou deixar o link aqui, já colei o link para o Miguel colocar, porque depois o pessoal fica me cobrando que eu falei que ia pôr o link e não pus o link. Mas ele fez um discurso que depois estavam comentando, falando, não, o Trump, quando ele fica irônico, o Obama, quando ele fica irônico, ele é maravilhoso. Né? Mas ele realmente está batendo de frente com o Trump e falando as coisas todas. Então, acho que isso está sendo uma voz importante. No começo, tinha aquela coisa, né? Tipo, cadê o Obama? Cadê as pessoas que não estão se pronunciando? O que está acontecendo? E agora, isso está mudando. Então, tem coisas interessantes. E tem uma hora que ele fala algumas coisas, as pessoas começam a falar, bu! E daí ele fala, não adianta falar bu. Tem que o quê? Votar. Entendeu? Então, né? Isso é uma coisa importante. E ele faz uma pergunta, né? Ele fala, você tá melhor hoje do que você estava 9 meses atrás? O Trump tá com o pior nível de popularidade. Não é popularidade que fala? Aprovação, né? Aprovação, o pior nível ever, né? Até quando teve o ataque do Capitólio, estava melhor do que o que está hoje. E eu acho que agora a gente está começando a ouvir o povo, não só com as manifestações de No Kings, mas agora nas eleições, a se posicionarem. O Mandani, ele, quando fez o discurso dele, né, logo depois da vitória, outro link que eu vou colocar aqui para vocês, ele
falou, né, muito das propostas dele, e a gente vai contar um pouco sobre isso, mas ele também foi direto com o Trump. Ele virou e falou: Trump, eu sei que você está ouvindo isso, então eu tenho 4 palavras para você. Turn up the volume. Exatamente. O povo começa... E o que Trump respondeu? Né? And so it begins. Ele fez um tweet dizendo assim: and so it begins. Ou seja, eles declararam guerra um ao outro, né? Exato, né? Mas assim, tem alguém que está realmente se colocando. Estão fazendo uma comparação muito grande do Mamdani com o Obama, no sentido de ter uma voz jovem, nova, fresca, que está conseguindo falar com os jovens, com a população e tudo isso. E eu ouvi uma entrevista dele dias antes das eleições, né, acho que para MNBC, super boa. Ele é extremamente carismático, extremamente inteligente. Isso é mesmo. É assim, é uma delícia, é um alívio se eu, né, ouvir alguém que vira e fala: não, eu tava no ônibus, na linha tal, que é a linha mais lenta que tem em Nova York, e eu ouvi uma pessoa falando de tal coisa, alguém que tá preocupado com o povo, né, e acho que isso é muito realmente fresco, né? Bom, assim, né, dá um certo alívio. E eu já vou chegar nas polêmicas, tá? Que é o lado socialista. Eu tô no lado mais democrata. Mas assim, eu acho que tudo isso é muito bom. Mas aí vem as propostas, né? Assim, muitas das coisas que ele ganhou e das propostas que ele fez são propostas super polêmicas e várias que estão questionando o quanto ele realmente vai conseguir fazer e entregar. Então ele fala em congelar os aluguéis. Tudo é baseado em cima do custo de vida em Nova York, quanto os preços subiram e quanto hoje a população sofre, porque é praticamente impossível você pagar para viver em Nova York. Então, está muito em cima disso. Ele fala sobre congelamento de aluguéis, né, não deixar os preços dos aluguéis subirem, sobre ônibus, né, e transporte gratuito, sobre lojas, né, de alimentos e tudo subsidiadas para oferecer alimentos mais baratos e creche universal. Então, uma série de propostas que tem essa visão assim de, então ele é socialista. E eu também vi uma entrevista com o Jamie Dimon, presidente, né, do JP Morgan. Perfeito. Há várias semanas atrás, né, no começo do ano, talvez a gente falou uma vez que o Jamie Dimon tinha dado meio que um ataque, falando que era para todo mundo voltar do home office para o escritório. A gente já falou dele em outras situações aqui, né, mas ele é uma figura extremamente respeitada, né, e assim, ele é presidente do maior banco dos Estados Unidos, e perguntaram para ele, né, e aí, como você vê isso? Você falaria com ele ou não? E tinham perguntado, porque ele é a principal figura de Nova York, né? E tinham perguntado também para o Mamdani. E o Mamdani tinha respondido que as pessoas precisam saber dialogar, mesmo quando elas não concordam com tudo. E elas não precisam concordar com tudo. E mostraram isso, né? E perguntaram para o Jamie Dimon. E daí também cutucaram o Jamie Dimon, né, falando assim, mas o que você acha disso dele ser socialista? Isso não é contra o capitalismo? Né? E deram uma cutucada. E ele falou, olha, para mim, tanto faz se é capitalismo, se é socialismo. Eu quero ver a cidade progredir. Eu quero ver a população melhorar. Eu quero ver, né, quem precisa de creche ter creche. Mas eu também quero ver como isso vai acontecer. Porque eu quero ver como estão gastando os dólares dos impostos, eu quero ver tudo isso. Eu acho maravilhoso, né, ter alguém mais jovem e tudo. Não sei se esse maravilhoso talvez eu tenha colocado, mas ele vai ter que aprender, vai ter que crescer com tudo isso, vai ter que entender os desafios, né, que muitas vezes não é assim. Mas eu estou super aberto, conversarei, já liguei para ele, e se a conversa for produtiva, não tenha dúvidas de que eu continuarei conversando. E eu acho que tem uma coisa por trás disso tudo, que é independente de ser socialista, não socialista, que é essa discussão de o que você quer fazer com tudo isso? Qual que é o why que está por trás? Que talvez seja onde todo mundo concorda. Talvez seja o ponto, né, quando a gente estava conversando daquele caso, né, de feminismo, né, da Cíntia Chagas. O que é o ponto que as pessoas concordam e não discordam? E
parte da parte polêmica também é como ele vai pagar por tudo isso. E aí a ideia é aumentar o imposto de quem faz mais de $1 milhão por ano. Aumentar esse imposto, ele fala em, vamos colocar 2% a mais de impostos para esse 1% da população, para com isso conseguir o dinheiro para investir em transporte, creche, habitação. Isso, no fim do dia, não é exatamente socialista, né? É socialista no sentido de, eu vou dar algumas coisas de graça, como um ônibus. Mas acho que tem vários pontos interessantes para a gente discutir aí. Mas qualquer capitalista que não seja doidão, né? Os bros atuais, e tem aí, em contrapartida nessa semana, a aprovação do pacote de remuneração que pode chegar a $1 trilhão para Elon Musk na Tesla. Então acho que isso daqui é um contraponto grande. Mas os capitalistas que são um pouco mais responsáveis e querem o bem da sociedade, até porque entendem que uma sociedade melhor, o povo melhor em Nova York, ativa a economia, né? E é isso que funciona, querem as mesmas coisas que provavelmente o Mamdani quer. Sua visão, Dea? Eu acho que o Mamdani, ele é um sopro de frescor mesmo, né? Num contexto político que tem poucos democratas que são muito vocais, né? Hoje você olha, tem Alejandro Ocasio-Cortez, o Bernie Sanders, que já está com 84 anos, já está, embora ele esteja, né, super bem e tal, ele já está com uma idade avançada aí. A Elizabeth Warren, e meio que é isso, né? Não tem mais muitas vozes democratas que se sobressaem nos Estados Unidos. Então, ele é um azarão, é uma figura assim dessas que aparecem de vez em quando, assim, surgem, né? E ele tem, como você falou, muito carisma e tal. Mas eu acho bem importante dizer que ele foi eleito pelos jovens, em sua maioria, né? Foi uma juventude que... A gente sempre fala isso aqui no Duplo Clique, eu falo sempre nas aulas e nas minhas palestras. Essa geração Z, ela tá muito cansada ela mal começou e já tá cansada, sabe assim? Ela mal surgiu, mal começou a trabalhar e já foi demitida, né? Eles não estão conseguindo sobreviver aos empregos para essa geração, como eu falo há muito tempo. Não tem perspectiva de conseguir comprar um apartamento, não tem, né? Assim, é difícil, né? Eles não vão ter os empregos que eles imaginaram ter, então eles estão ainda, principalmente quando você fala dos Estados Unidos, que os jovens contraem dívidas imensas para poder fazer faculdade, né? Hoje eles saem da faculdade e não conseguem emprego, então a situação deles está muito desanimadora. Então eles vão votar em quem fala a língua deles, né? Quem diz para eles que de fato eles vão conseguir viver melhor. E Nova York é isso. Eu tenho uma filha morando em Nova York com 24 anos e é exatamente isso. O que você paga de aluguel, comida enfim, se você vai fazer, sei lá, uma academia, que é o mínimo, assim, você não tem dinheiro para nada. Tudo é caro. A gente dá para comparar um pouquinho com a vida em São Paulo, né? Que é uma vida que a gente fala que tem acesso a muita coisa, né? Cultura, etc. Mas tudo custa muito caro. Então, acho que isso tem um peso importante, essa questão do jovem ter votado no Mamdani como um voto quase de protesto, né? Não sei se é esperança ou protesto. E, assim, o fato também de que Nova York não reflete necessariamente os Estados Unidos, né? A gente também tem que lembrar que Nova York é uma cidade super miscigenada, uma cidade com muitas nacionalidades, onde as pessoas, de fato, vêm do mundo inteiro. É uma cidade progressista. Eu até nem me lembro qual foi a votação do Trump na eleição, na última eleição em que ele foi... que ele venceu para ser presidente, mas eu tenho a impressão que ele não ganhou em Nova York. Então, acho que é uma cidade que realmente não reflete. Quando a gente fala, Estados Unidos, Nova York não é o melhor reflexo dos Estados Unidos, né? É um pouco como São Paulo também não representa o Brasil. Para você falar que você conhece o Brasil, você tem que conhecer Goiânia, você tem que conhecer Porto Alegre, você tem que conhecer Pernambuco, você tem que conhecer... Do mesmo jeito que o Sudeste ou Exato, né, a Califórnia e Nova York não elegem os presidentes. Né, exato, assim. A gente não pode achar que agora Sim. os Estados Unidos está... Sim, os democratas foram muito bem nessa eleição, de fato, como eu abri falando. E eu acho que isso vai gerar aí uma expectativa, porque o ano que vem, 2026 exatamente, tem eleições
grandes nos Estados Unidos, eleições para o Congresso. Então, hoje os republicanos são maioria no Congresso americano, mas não sei o que vai acontecer depois dessa próxima eleição. O Trump, ele tem um tempo relativamente curto para pôr em prática tudo que ele prometeu, porque senão a conta vai vir na urna. E uma coisa que ele falou também que eu achei interessante nessa entrevista, o Mamdani, é que os democratas demoraram para conseguir se articular para falar contra o Trump, conseguiram começar a fazer isso, né? No Kings e tudo, mas agora com essas eleições, eles estão efetivamente começando a falar dos problemas que estão por trás disso tudo, né? O que também são os problemas que os democratas não conseguiam mais resolver? A gente já falou isso em outros momentos aqui, inclusive um episódio que eu fiz muito triste sozinha, porque você não conseguiu entrar, que eu falei, né, do livro lá da Abundance, do Ezra Klein, com o... Como é que ele chama? Não sei o que, Thompson, do The Atlantic. Derek Thompson. Super interessante. Tem dois Thompson no Atlantic. Nick, que é o CEO, e o Derek. Mas esse é o Derek. Eles são parentes. Mas que a gente falou que, assim, eles precisam realmente abordar os problemas, né, Dea? Precisa voltar para o que está por trás. Não é só uma coisa de, eu sou contra o Trump. Não, legal, mas você é a favor do quê? E acho que é a mesma coisa quando a gente fala aqui, né, sobre violência, que foi o tema da semana passada. Assim, o que leva uma pessoa que é de centro a votar na direita no Brasil? Segurança é um dos grandes temas. A gente precisa parar um pouco na briga de direita com esquerda, republicano, democrata, e voltar a falar de quais são os problemas e como eles vão ser resolvidos. Porque existe uma insatisfação por trás das decisões e das coisas que estão acontecendo. Então, acho que esse também é um movimento nessa direção. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que interessante acompanhar e ver se o Mamdani vai crescer nessa posição, no discurso. Ele já fez um discurso falando de judeus, né? Falando que antissemitismo é intolerável, porque tinha muito essa discussão, né? Assim, ele fez uns comentários antissemitas um tempo atrás, e isso fez com que ele fosse assim, execrado pela comunidade judaica nova-iorquina, que é muito forte, né? E com razão, né? Com toda a razão, com toda a razão. Uhum. Ele, na verdade, foi uma bobagem, né? Porque ele próprio uma minoria, né? Talvez não mais minoria, mas ele vem, né? Ele é um imigrante, ele é ugandense, ele é de Uganda, né? A mãe dele é indiana. Tipo, ele é a última pessoa que poderia falar sobre essa questão, né? Eu acho que ele é fruto dessa miscigenação toda, e eu acho que ele realmente foi muito infeliz nesse comentário, que ele depois tentou consertar, mas acho que o mal já foi feito e ele realmente não conseguiu conquistar a comunidade judaica em Nova York, que é super, muito, muito atuante também, né? Sim. E que, enfim, deu dinheiro. Mas ele pelo menos tem um discurso correto, né? Em tempos de Trump e de absurdos, né, que a gente vive, Obama falando, parece que todo dia é Halloween, né? Porque é isso, assim, é uma coisa horrível depois da outra, que você começa a normalizar o absurdo, né? Então, pelo menos no discurso de vitória dele, ele falou, né? Valorizou a comunidade judaica, falou que é intolerável o antissemitismo. Quer dizer, pelo menos ele tem um discurso correto, que vamos isso ver, a gente vê do outro lado, né? É que eu acho que, assim, ele prometeu muita coisa, e agora ele não vai conseguir entregar. Ele vai ser cobrado. Né? Muito difícil ele conseguir entregar tudo isso, mas eu acho que eu acho que a gente foi, né, a história do movimento pendular. Eu acho que num contexto em que existe um Trump lá na extrema-direita, as pessoas elegeram, né, uma pessoa que, inclusive, eu acho que o Mamdani, ele segue um pouco a fórmula do Trump, só que pro outro lado, pro extremo oposto, né? Um socialista democrata. Então, eu acho que, de novo, foi uma resposta radical ao contexto nacional americano, e que talvez seja o começo de um meio de caminho, né? Vamos colocar assim. Mas eu acho que vale observar, eu acho que, só para fechar esse tema, eu falei muito do jovem aqui, porque a gente viu aí ao longo dos últimos 2, 3 meses
muitos protestos em vários países, Peru, Marrocos, Filipinas, tudo muito liderado por geração Z. Então, me parece que a geração Z, no mundo inteiro, está acordando, está usando as redes sociais para se organizar, e existe um padrão aí que eu estou vendo em vários lugares do mundo, e que nos Estados Unidos teve, obviamente, o No Kings como maior expressão, mas que mostra um protagonismo político da geração Z que a gente não estava enxergando até agora. Então, acho isso um bom ponto para a gente ficar de olho. Perfeito. E não são os velhos que vão mudar tudo isso, se essa geração realmente não se organizar. Bom, pessoal, muito obrigada. Agora bora trabalhar, que senão eu não vou conseguir ver o Pitratia. É isso aí. Certo, Dea? E muito obrigada por mais uma semana. Semana que vem a gente vai tentar fazer. Eu vou estar na COP, vou estar em Belém. E talvez consiga já dar um pouco de contexto do que está acontecendo lá. Estou super animada. Eu vou para o Web Summit amanhã. Você vai para Lisboa antes Vou para Lisboa antes. Passo 2 dias lá. Vou assistir só o comecinho do Web Summit, que está muito bom. O conteúdo está muito bacana. Vai ter uma equipe da Oxygen que vai ficar por lá com clientes, a gente vai ter uma cobertura também, depois vai fazer um download, e de lá eu pego um voo, olha que sorte, um voo Lisboa-Belém do Pará, isso existe? Então eu vou chegar em Belém terça-feira para ficar aí uma semana na COP. Isso sempre existe ou está existindo por causa da COP? Eu acho que existiu por causa da COP, não é um voo diário, é um voo que acontece 3 vezes por semana, da TAP, terças, quintas e sábados. Eu acho que deve ter sido por causa da COP, mas eu dei sorte. Maravilhoso, um voo direto. Bom, pessoal, muito obrigada e nos até falamos a semana que vem. Tchau, tchau.